Atos, capítulo 23. Estamos finalizando o estudo do livro de Atos. Estamos na reta final, já acompanhando ali aquela última parte, quando Paulo é preso e ele nunca mais fica livre após essa sua última prisão. Ele apenas troca de lugar. E aí logo ele será morto. Então estamos acompanhando já a jornada final. Ainda faltam após esse capítulo, tem mais 4 ainda, termina em Atos 28. Nós estamos na reta final. Na semana retrasada, semana passada, vimos o motivo pelo qual Paulo está preso, né? Então a gente viu lá em Atos, capítulo 21, que Paulo chega em Jerusalém com a oferta que ele reuniu de todas as igrejas. A gente vê que juntamente com ele leva um representante de cada igreja para estar ali com ele. Então a gente tem pelo menos 6 ou 7 igrejas ali representadas, com pessoas diferentes que Lucas relata. Então poderia ser que tinha mais pessoas. Quando a gente mexe com dinheiro de igreja, é coisa séria, requer fiscalização. Dinheiro como missionário. Sim, a gente tem que confiar que a pessoa é um servo de Deus, confiar que ela não vai meter a mão no dinheiro, é claro. Mas é sábio ter fiscalização. O Paulo, para garantir, até mesmo dar testemunho lá em Jerusalém, porque eles iam falar de suas igrejas, falar, olha, tá vendo? E a pregação dos gentios funciona, olha aqui o tanto de gentil comigo aqui, até mesmo para evitar qualquer complicação para o apóstolo Paulo, para ninguém alegar que o dinheiro que ele levou não é bem esse dinheiro não. Olha, esse cara está fazendo tenda coisa nenhuma, ele está vivendo desse sustento aí, tomando dinheiro que era para ser da oferta da igreja de Jerusalém. Tinha sido profetizado que ele seria preso. Quem se lembra? Às 21 ainda, o profeta falou, pegou o cinto e falou, rapaz, o ágabo, né, que ele pediu essa grande fome lá em Jerusalém também. Pegou o cinto dele, amarrou no pé, e amarrou na mão e falou, do mesmo jeito, vamos fazer com o dono desse cinto. E o cinto era do apóstolo Paulo. Então ele fala claramente que isso acontecer com Paulo. Os presbíteros da igreja de Éfeso exortam Paulo para ele não ir, porque sabia que isso ia acontecer, eles choram com lágrimas, mas Paulo ainda assim vai, porque ele tinha um propósito a cumprir. Ele queria entregar pessoalmente essa oferta. Ele sabia do risco, mas ainda assim o apóstolo Paulo vai, ele não hesita. Chegando lá, incita uma grande multidão contra ele. Então ele é preso, porque provoca o apóstolo Paulo e mentem, essa é a verdade, mentem. Falam que ele entrou numa parte que não era destinada aos gentios como gentil. Então, ó, a gente não viu Paulo com um cara, viu? Andando na rua, sim, e a gente viu esse cara lá dentro. Então foi Paulo que levou ele. O cara nem entrou lá, porque tinha o atro dos atros, né? O santo dos santos, e aí tinha o santo lugar, e tinha também a parte que os judeus, só os judeus entravam. Então, e tinha uma parte destinada aos gentios também. Mas inclusive já encontraram inscrições, né, indicando que daqui para frente não pode mais passar. Daqui para frente não. Quem lembra da cura lá no começo de Atos, que estava paralítico lá na porta de Nicanor, ele estava lá pedindo esmola, Pedro e João, não, Atos 3, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. Então aquela cura aconteceu ali, aquela porta era o limite que ele podia chegar, ali era onde os judeus passavam, e os gentios não podiam passar dali. E era um gentil, paralítico ainda, então ele ficava ali. Então, uma acusação falsa, tudo normal por aqui, né? Ser cristão, lidar com esse tipo de coisa também, acusações falsas vão vir em relação a gente. O importante é você ser como Paulo e ter sua consciência limpa diante de Deus. A gente já vê isso no começo do capítulo 23. A postura de Paulo era uma postura tão tranquila que incomodou aqueles que queriam ver a cabeça dele. Então, diante de uma falsa acusação, a sua postura deve ser sempre uma postura mais calma, porque você sabe que está certo. Não quer dizer que você não vai lutar para se defender, você vai se defender. Paulo luta, a gente vê vários artifícios que ele usa. Mais à frente ele vai até apelar para César, ele sabia disso. Ele fala que é cidadão romano, então Paulo sabe. E Paulo conversa com as pessoas, né, impedem que ele seja açoitado. Porém, Paulo é levado perante o sinédrio, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então, ele diz isso, ó, eu tenho uma grande consciência
minha consciência está limpa. Esse deve ser o nosso pensamento. Diante de falsa adoração, a primeira coisa, você tem que ter sua consciência limpa diante de Deus se você não fez nada. Tem que saber disso. Olha, eu não fiz nada. Não é acusando falsamente, mas eu sou inocente. É interessante que Paulo fala, varões, irmãos meus. Ele está falando para o sinédrio e para os judeus. Porque Paulo também era judeu. Paulo tinha tanto a cidadania romana, quanto ele também era judeu. A expressão varões, homens judeus. E acredita-se que Paulo tinha uma certa afinidade com o sinédrio. Até quem acha que Paulo fez parte do sinédrio antes dele, o que seria mais escandaloso ainda, né? A conversão dele ao cristianismo. Então a gente não sabe se ele de fato fez parte do sinédrio. Mas uma coisa é fato, ele conhecia a galera. Paulo era, né, um teólogo, vamos dizer assim, muito conhecido. E mesmo muito jovem, ele era um jovem promissor. Poderia até ser um dos favoritos entrar no sinédrio. Essa linha de pensamento reforça a ideia que Paulo ele era divorciado ou viúvo. E não que ele fez celibatário a vida inteira. Porque para ser membro do sinédrio tinha que ser casado. Um homem eunuco, né, um celibato, ele não poderia se tornar membro do sinédrio. Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu tenho a consciência limpa, vocês estão me acusando errado, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Se batesse na boca aqui é dar um tapão, sabe? Cara, a boca, pá! Mas não imaginem aqui, usa a sua imaginação, né, da Bíblia. Não imaginem aqui, falando, eu xinguei, né? Quando você é criança, te ensinou isso, tá 3 tapinhos na boca. Não, um tapão mesmo, rapaz, cala a boca, tá porrada no tempo. Ananias, inclusive, ele era tido como um homem mau, um malfeitoso. Então ele era o sumo sacerdote, ele tinha que dar exemplo. Mas ele manda que agride o apóstolo Paulo. Paulo não está para ficar a boca, porque a verdade incomoda. Isso é um fato. A verdade sempre vai incomodar. E a agressão, ela é o último recurso daquele que perdeu a discussão. Se não tem argumento, você vai para a mão, né? Não é assim que acontece? A pessoa não tem o que fazer, ela vai para a agressão, não tem outra coisa. Então não tinha como acusar Paulo, não tinha como convencer ele, não tinha como convencer as autoridades romanas para matar ele. E Paulo conseguia argumentar bem, até mesmo que o principal argumento de Paulo é esse do versículo 1. Eu tenho a consciência tranquila. E o que acontece então? Então ele disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir. Então Paulo chama esse que ordenou, ele não fala quem bateu, ele fala quem ordenou que batesse a boca dele. Chama de parede branqueada, ou como Jesus fala, né? Sepulcro caiado, é Mateus 27, se eu não me engano. É uma referência ao seguinte: o cal era uma tinta branca, até hoje ela é utilizada, né? Que ela era passada sobre os túmulos para evitar contaminação no meio exterior. A gente não tinha toda essa questão, a gente falou muito sobre isso aqui em Atos. Questão de não contaminar, de separar dos gentios. Como eu acabei de revelar a vocês aqui, o próprio templo tinha uma parte dos gentios e tinha uma parte lá dentro só para judeu. Eles tinham muito disso. Então, Jesus, quando ele chama os fariseus de sepulcro caiado ou caixão pintado, né, para falar nos dias atuais, falando, olha, por fora vocês são branquinhos, lindos, tá uma maravilha de se ver, mas por dentro vocês estão mortos. Então, Paulo chama o sumo sacerdote disso, fala, você está morto por dentro, cara. Só a sua aparência externa que está bonita, porque você está aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei você me mandou me bater? Que homem da lei é esse? Que homem da lei é esse? É tipo, você está julgando um assassinato, você mata alguém? Isso. Entende? Então você está indo contra a lei. Que juiz da lei é esse? Mas olha o que acontece na sequência. Os que estavam selados disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade, o teu povo. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo leva um lacre, não gosto de usar esse termo, tomou um lacre. Você está falando isso com os rapaz? Você está falando qualquer um, você está falando assim com um sumo sacerdote, com um monte de Deus. E aí Paulo imediatamente reconhece o erro, mas eu não peraí, não concordo com isso não. Está na Bíblia, primeiramente, né? Você concorda, mas eu te entendo, sua indignação. Não concordo com isso não.
cara tá errado. O cara não dá um tapão na cara do apóstolo Paulo, tá falando, Paulo tá certo. Aí Paulo só falou a verdade pro cara, o cara não aguentou. Ele, não pode falar porque é sumo sacerdote. Se fosse outro, tinha falado, mas o sumo sacerdote não pode falar. Porque é o pastor, né? Então não pode falar porque é o pastor. Não concordo com isso, não concordo, tá errado. Se tá errado, tem que falar e pronto. E tem que ficar calado. Se tá errado, tem que ficar calado. Não é assim. O próprio apóstolo Paulo reconheceu ele. Ele reconhece e ele mesmo recita um versículo da Bíblia para embasar isso. Ele mesmo reconhece. Então, isso aqui não é uma pauta de debate. Não é uma pauta de debate. Fato, devemos evitar de falar mal dos servos de Deus. Todos, especialmente os que estão à frente de algum trabalho. Entendendo que quando a pessoa realmente está errada, é óbvio que você vai falar. Mas a gente nunca trata em desrespeito. Pode falar. Nesse sentido aqui também daria a entender que Paulo poderia falar sobre ele ser autoridade e ironizando, né? Tipo, afrontando, mas sabe não que ele é um sacerdote, porque tá falando mal da autoridade do teu povo, tipo, Paulo chamando a autoridade para si, não daria a entender também, não. Quando Paulo fala que ele não sabia, irmãos, aí tem quem acha muito difícil Paulo não saber, justamente pela ligação que ele tinha com o Sinédrio. Já tinha anos que ele tinha convertido, estava com a sua vida. E ele sempre estava junto com os judeus, provavelmente ele sabia quem era. Aí a gente tem 3 linhas de pensamento, 3 possibilidades aí de por que Paulo não sabia que era ele. Então, a primeira delas, você já falou, é a ironia. Mas não no sentido de Paulo chamar uma autoridade para si, que ele tinha essa autoridade, ele sabia disso. Não nesse sentido. Mas uma ironia, tipo assim, eu não sabia que era sumo sacerdote, não. Ele mandou lá pelos outros. Que sumo sacerdote é esse? Que pastor é esse? Entendeu? É nesse sentido. Então a primeira é que ele foi irônico. Ele sabia sim, mas ele foi irônico. Com a primeira leitura, eu pensei isso também. Mas eu acho que não. Paulo, nessa condição, ele não teria falado isso. Até mesmo, a gente vê pela citação do versículo depois, que provavelmente não foi uma ironia. Aí existe uma segunda possibilidade. Paulo não reconhece que era o sumo sacerdote, porque essa reunião foi, a gente chama de reunião extraordinária, né? Você sabe a diferença da reunião ordinária para a reunião extraordinária? A reunião ordinária é o seguinte: toda semana a gente se reúne. Exemplo, eu da Juba, toda semana. Todo domingo depois da EBD ou todo sábado depois do culto de jovens a gente se reúne. Aí do nada, gente, precisamos conversar hoje. Do nada, não estava programado. Então essa reunião extraordinária. Então essa reunião foi extraordinária. Então todo mundo chegou às pressas. Doido para dar Paulo, rapaz. Doido, queria matar ele mesmo, tudo. Cada vez mais com mais irritados. Então, como eles chegaram às pressas, o sumo sacerdote não estava trajado de suas vestes. Então, ele não estava a caráter. Então, não dava para Paulo identificar ele apenas olhando o que realmente acontecia. Então, Paulo vê os membros do Sinédrio ali e ele pensou que ele era só mais um membro do Sinédrio. Terceira possibilidade, terceira linha de pensamento. Paulo tinha um problema de vista e Paulo não enxergou que era ele, mesmo sabendo que Ananias era o sumo sacerdote. Conforme a gente vê lá em Gálatas, veio de um grande letras escrevo, né? A gente vê que Paulo tinha um espinho na carne, alguns apontam, né, uma grande possibilidade de ser realmente problema de visão, mas sendo não espinho na carne, a coisa é fato. A visão do apóstolo Paulo não estava tão boa, principalmente nessa fase da vida dele, no final da vida dele. Ele até escreve isso também quando estava presente em Roma, e Lucas ajuda ele, senão o cara não consegue. Na prisão de Paulo ele tinha que ter regalias, né? Graças a Deus ele podia receber visitas, e Deus mandou ele para evangelizar, inclusive, os guardas para estar perto da alta classe, férias mesmo, enfim. Então tem essas 3 possibilidades. O que eu acredito? Parece sim um tom de ironia, querendo ou não, mas eu não vejo como um tom de ironia. Eu vejo mais Paulo realmente não sabia, ele não sabia. Pode ser pela visão, ou pode ser também pelas vestes, são poucos dois. Para mim não pode ser um ou outro, pode ser os dois. Tanto por não estar caráter e por não enxergar bem, pela situação. O cara estava lá sendo preso, apanhando, às vezes de cabeça baixa, enfim, ele não viu, não sabia, ele já não sabia o que era. Mas tem uma pitada de como assim o sumo sacerdote fazendo isso. Então Paulo meio que ele responde à altura. Tem essa pegada.
Mas eu não vejo com um ponto de ironia. Como assim? Eu não sabia que era você, não. Rapaz, que susto sacerdote é esse, entendeu? Não vejo você falando, não, desculpa, eu não sabia. Porque está escrito, não pode bater no servo de Deus. Não pode agredir, não pode falar mal. Entende? Mas é uma possibilidade, é uma tese muito bem defendida, até mesmo pelo estilo sarcástico de Paulo em muitas circunstâncias. Tem embasamento bíblico para isso, mas pela citação dele acho que não. Então, não podemos falar mal da autoridade nesse sentido. Então, a gente tem que evitar, inclusive isso acabou porque é fofoca, né? O falar por falar. Então, falar mal, ficar espalhando, fazer hate. Às vezes tem gente que é contra o pastor de um jeito, que sai falando mal, pastor todo mundo e tal. Quando chega o pastor novo, então, meu amigo, não é assim. Quando chega o pastor novo, sempre tem aqueles que não aceitam o fato que o outro foi embora, né? E aí, não sei o quê, e qualquer coisinha que o pastor faz de diferente do outro, cada pastor vai ser diferente. Qualquer coisinha diferente, começa a falar mal, começa a criticar, e aí, isso é aquilo. Ao invés de ajudar, né? Primeiro ajude. Entendendo que existem pastores que roubam a lã das ovelhas. Existem maus pastores. E disso a gente tem que falar assim. Mas ainda assim, pelo cargo que ocupa, a gente precisa ter respeito. O sumo sacerdote estava errado, e muito errado. Motivações erradas, ele tinha uma fama má, desceu a borracha em Paulo não tem culpa nenhuma, e assim Paulo fala, verdade, me desculpa, se eu soubesse eu não teria falado da forma que eu falei. Respeito. Versículo 6. Paulo, então, conhecendo muito bem eles, Paulo usa uma artimanha muito boa para eles saírem da situação. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Barões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Então, o que aconteceu? Tinha duas grandes seitas dentro do judaísmo: o farisaísmo e os fariseus e os saduceus, né? Então, os saduceus, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, nada sobrenatural. Eles eram extremamente racionais, né? Bem helênicos, né? Bem racionais. E também eles só aceitavam o Pentateuco como palavra de Deus, ou como nas palavras mesmas deles, como texto inspirado por Deus. Então, para eles, Daniel é tipo um apócrifo. É um livro bom, mas o servo de Deus ali estava cativo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Para ele era só o Pentateuco. Isso é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Só assim. Os fariseus não. Os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento, né, como sendo texto inspirado, acreditavam em anjos, acreditavam em ressurreição, em espíritos. Então, apóstolo Paulo, conhecendo isso, ele sabia que essa discussão pegava fogo. E o meio do sinédrio era composto por saduceus e fariseus. Paulo fala: irmãos, ele fala no versículo 6, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Então ele já se posiciona. E Paulo era fariseu mesmo, né? E o farisaísmo, ele exigia uma dieta mais firme que os outros. Então o farisaísmo era a corrente mais assim, difícil do judaísmo para você seguir. Então o fariseu já tinha status por ser fariseu. Caraca, ele é fariseu. Uma delas falou que eu jejum 200%, a gente viu ontem. E eu estou sendo julgado por ser fariseu, porque eu sou fariseu e nós acreditamos na ressurreição. E estou sendo julgado por causa disso, porque eu prego a ressurreição de Jesus Cristo, acredito que ele ressuscitou. Estou sendo julgado por uma questão teológica. Nossa, rapaz, quando ele fala isso, imagina a cena. O céu era composto por 70 judeus, anciões e sábios, e que tinham autoridade. Então, os mais jovens ali deveriam ter 40 anos no máximo. Então, provavelmente. Então, poderia ser que o sinédrio todo não estava ali. Talvez a grande maioria estivesse pelo menos 50. E quando ele falou isso, alguns, é isso aí mesmo, ressurreição é verdade. Aí os saduceus já levantam: não, mentira, heresia, não existe ressurreição, coisa nenhuma. E aí os fariseus levantam: não, existe sim. E saduceu falou: não existe não, e tal, até não sei o que. Começou uma discussão tão grande entre eles que eles se esqueceram o que eles estavam fazendo ali. Uma reunião extraordinária, eles estavam falando do nada para julgar Paulo, e estavam se vendo discutindo pautas teológicas que não levariam a lugar nenhum. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes a gente se preocupa mais em debater sobre calvinismo e arminianismo do que em consertar a nossa vida, do que em agir naquilo que a gente precisa agir.
Então, às vezes, a gente fica tão focado nesses debates teológicos. Vou falar que não são importantes, eu já falei várias vezes para vocês a importância dos debates teológicos. Você aprende mais, você vê um pouco do outro lado, que o outro lado acredita, é importante. Mas o debate por debater, sem levar a lugar nenhum, não te leva a nada, cara. Olha isso. Vai mudar alguma coisa? O fariseu não mudou a opinião do saduceu. O saduceu não vai mudar a opinião do fariseu. Não vai. E eles estavam, por mais que o propósito errado, mas eles tiraram o foco. Então, Paulo foi colocado de canto. E aqui o próprio texto já explica. Lucas ele é tão detalhista, cara. O Lucas, gente, ele já tinha escrito um evangelho, então o povo já sabia, mas ele relata. Ele coloca aí, ó. Por que discutiram? Porque os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve grande vozearia, isso é, gritaria, discussão, grande discussão. Então, o sinédrio todo ficou um querendo falar mais alto que o outro, sabe quando ninguém espera a sua vez de falar, todo mundo está querendo beber o fôlego do outro, né, quer gritar mais alto que o outro. E houve uma grande discussão. Versículo 9. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos esse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, Paulo ali, eu particularmente acho difícil ele ter, tipo assim, ganhado alguns fariseus com isso. Tipo, ganhado. Falar, não, verdade, velho. Aqui, ó, vou defender ele porque é fariseu e o Paulo aqui é ressurreição. Minha doutrina teológica está em xeque. Então, talvez o cara falou isso só para defender a doutrina dele, mas não para defender Paulo em si. Então, eu acho que algumas pessoas realmente, que não tem como, dentro do cinema, olharam para cara, não vejo isso mal, olhou e falou: realmente, não tem como. Então, a gente vê que 40 fazem votos de anátema, eram 70, 40 fizeram votos. Então, ele olha, alguns já queriam prender o lado de Paulo, mas o ser humano é covarde. O ser humano sempre quer estar do lado da maioria. Então a gente está aqui 4, 8, estamos aqui em 9. Se 6 pessoas se levantam concordando com uma causa, o outro que discorda fica com receio de falar, temendo a opinião pública. A gente já esse tempo todo, desde uma escolha de ser um refrigerante quanto a uma coisa importante na nossa vida. Então, quando Paulo fala isso, ele achou brecha para apoiar Paulo. Outros, porém, realmente só queriam defender sua doutrina. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente fica querendo pegar versículos e encaixar eles dentro da nossa teologia. Você tem ali uma sistematização teológica e tem que encaixar. Se eu sou arminiano, tem que encaixar ali. Se eu sou calvinista, tem que encaixar ali. Eu não posso apresentar toda a doutrina. Isso é errado. Essa é uma leitura saudável do texto. Texto fora de contexto já pertence para heresia. Você não tem que pegar um versículo e encaixar na sua doutrina, de um modo nenhum. Então aqui a gente vê que a preocupação maior era deles. E Paulo usa disso, Paulo sabia disso. E consegue mudar o foco do debate ali. Versículo 10. Tomando vulto a Seluma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e levasse para a fortaleza. Então o comandante da guarda temeu que Paulo fosse ser devorado. Cara, o trem está feio demais aqui. E o povo vai estar com o nível a flor da pele. Já estava bem na vida de Paulo, agora vai ser pior ainda. Então ele manda retirar Paulo dali, porque isso ele estava fazendo um risco de vida. Mais uma vez, vou bater nessa mesma tecla. Sempre que você tiver a chance de escapar da morte, fuja, viva. Deus quer você vivo pregando o evangelho. Mas se porventura não tem jeito, te pegaram, você tem que negar Cristo ou morrer, morra por Cristo. Mas não procure essa morte das próprias mãos. Fuja. O apóstolo Paulo fugiu o tempo todo. Deus arrebentou cadeia dos caras, terremotos, arrebentou Pedro das algemas, mandou o anjo lá salvar ele. E eles fizeram o quê? Fugiram. Ele falou: não, Senhor. Você já levou Tiago, eu vivi tempo demais, eu quero ir embora, chega. Quero descansar, quero estar com o Senhor, que é muito melhor estar nessa terra. Não. Fuja. Sempre vem a chance de fugir. Versículo 11. Na mesma noite, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque esse testemunho a meu respeito em Jerusalém, porque deixa esse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Já pensou você passar por uma situação difícil na sua vida e o próprio Senhor, né, e Jesus aparece ao seu lado e te consola? Calma, tenha coragem. Vamos lá.
e Jesus vai aparecer desse jeito para esse Paulo, pode ser que apareça, né? Os fariseus vão ironizar e falar, ó, talvez algum anjo ou espírito que inspirou Paulo, o Espírito Santo, né? E o próprio Jesus apareceu para Paulo. Mas eles falam isso com mais interesse em defender suas doutrinas teológicas do que defender Paulo. Mas pode ser, pode. Acho difícil. Temos a revelação da palavra de Deus aqui. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Então não é necessário acontecer algo nesse sentido. Até mesmo que eu duvido, eu não sei o que está passando, todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo tem B.O., passa por barras. Mas eu duvido que seja Paulo passando. Eu duvido muito que você precise de uma consolação desse nível, né? A ponto de Jesus precisa ter do seu lado. E saiba que Jesus está do seu lado o tempo todo. O Espírito Santo do Senhor está com você. Você que é salvo, você é convertido, o Espírito Santo de Deus está com você. Ele é o consolador, o paracletos, ele faz a gente consolar em situações como essa. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que Deus está com você, independentemente daquilo que você esteja passando. Não se esqueça disso, Ele está ao seu lado. E que consolo é esse? Falou do mesmo jeito que você sofreu aqui para falar, vai lá também. Você vai falar lá em Roma também. Então, era um consolo e ao mesmo tempo um alerta, né? Paulo sabia que ia ser luta também em Roma, mas era um consolo porque Paulo não ia morrer ali. Literalmente, traduz, é isso. Ó, você vai ter que falar lá em Roma, então vai morrer ali. Tanto que Paulo escapa da morte. A gente vai ler nos outros capítulos, vocês vão ver. Paulo escapa da morte, como aqui inclusive, ainda nesse capítulo. Ele escapa, porque Deus cumpre a sua promessa. Ele tinha sido Roma, ele não podia morrer enquanto ele não fosse para Roma. Então Paulo vai a Roma, realmente dá o testemunho disso no final do livro de Atos. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus... Vamos fazer aquela leitura alternada? Até o versículo... Cadê? 18. 12 a 18. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. Eles foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram, jurando sob pena de maldição, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, e vou lá presente como se estivesseis para investigar mais acuradamente sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assiná-lo. Mas o filho do irmão de Paulo, quando o rei da Câmara, foi em uma fortaleza e tudo avisou para Paulo. Então este chamou um dos centuriões e disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse na tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. O que Paulo vai dizer para ele, né? Vamos lá. Então, o que é essa jura de anátema? Como a gente viu ontem, o jejum, ele pode ser um tempo determinado, específico, tipo, 2 dias, 1 dia, 3 dias. Às vezes pode ser até que se cumpra algo, como por exemplo o jejum de Esther, foi 3 dias, né? Porque ela jejuou até que ela fosse atendida, ela ficou lá 5 meses. E ela foi atendida após 3 dias e 3 noites, foi atendido, o pedido dela. Ok, beleza. Dito isso, eles falaram, quando a gente não matar Paulo, a gente não come. Então, é claramente possível você jejuar por motivações ruins. Então, nem sei. Por isso, o ascetismo, né, que é a prática de disciplinas espirituais, privações de algumas coisas, em termos de conduta, de religiosidade, por si só não significam nada. Porque você pode estar orando no motivo errado, jejuando no motivo errado, e até mesmo ceando errado. Então, eles queriam matar Paulo, mas como disse o pastor Yolanda, mas ainda sentia um propósito, ainda que errado. Mas o jejum sempre vem acompanhado de propósito. O jejum é por jejuar à toa, que não faz parte da sua vida devocional. Isaac. E sim, momentos especiais da sua vida. Então, os pontos de anátema. A Bíblia da Kelly traduz o que é anátema. Sua versão é NBI, NA também já é mais dinâmico. Maldição. Anátema é maldito. Paulo fala em Gálatas, capítulo 9, olha, ainda que venha um anjo desse do céu, pregue outro evangelho diferente, que já anunciamos para vocês, seja considerado anátema é maldito. Então eles falavam, nós seremos malditos se a gente não cumprir isso.
né? Vou dar um exemplo assim, extremamente besta, mas é coisa que acontece, né? No dia a dia, esqueci de colocar a canetinha lá. Mais uma vez, mais uma tentativa de dar a canetinha para adotar seu copo, colocar seu nome no copo. Sumiu o vermelho, ou um verde agora para a nossa juventude. Espero que as crianças não sumam desse canetão. Acabar de usar, a gente guarda aqui na caixinha e recolhe. Colocar lá, usar noite também, vamos ver. O outro durou nem um mês, ou 3 semanas, não vou falar desse aqui. Mas é bem besta mesmo. Pra só vocês entenderem. Tipo um monte de mais homens, né? Eles se reúnem e falam: se não fizer isso, matar ele, tá ligado? Tipo isso. Então, não, tem que fazer. Só que é bem pesado, né? Isso aqui é uma brincadeira, uma zoeira, mas no sentido, eu sou maldito, que caia a maldição sobre a minha vida. Se a gente não matar a aula, que caia, e caiu. Se mata, cai do mesmo jeito, né? Mas caiu, com certeza caiu. Não tenho dúvidas, não temos relatos bíblicos, mas é claro que é uma maldição sobre a vida deles. Já ia cair quando eu estava fazendo, ainda mais que já não tiver errado, e eles mesmos pediram, né? Não, que caia, vem maldição, e não mataram ele. Eles não fossem comer por anos, não ficaram anos sem comer, então, enfim. E eram mais de 40 que entraram nessa conspirar. Cara, eram mais de 40. E mais uma vez, a gente vê na Bíblia que estar do lado da maioria não significa estar do lado da razão. Várias vezes na Bíblia a gente vê isso. A gente vê aqui que a maioria dos judeus queriam matar Paulo. A maioria das pessoas queriam matar Jesus também. Não gritaram crucifica. E no deserto? A maioria não estava também contra Moisés. Era melhor estar no Egito comendo carne. Olha aqui, é só esse maná, só esse pãozinho do céu. Mas não, é melhor estar no Egito. Que negócio é esse? Quantos que entraram na terra prometida? Nem Moisés entrou, cara. 2. Nem sempre estar do lado da maioria é estar certo. Cuidado, porque a maioria está do lado da massa, como eu falei, nossa, a gente quer estar do lado da maioria, todo mundo quer estar, ninguém quer estar do lado da maioria, mas isso nos traz um comodismo, uma zona de conforto, que você para de questionar se você está realmente certo, porque você, não deve estar errado não, nós somos 9 aqui na sala, se nós somos 7 no qual nós uma causa, a chance de estar certo é muito grande, né? Nós somos 7. Tem gente comigo, então enquanto os outros 2 talvez se questionem mais. Será? Por que só nós 2 estão pensando nisso? Então, cuidado. E eles foram ter os principais sacerdotes, falaram, né, o que eles tinham feito, falaram sobre voto-anato, falaram, pediu para investigar mais ainda a causa. Só que o filho da irmã de Paulo, então, isso é um sobrinho, né? Paulo tinha um sobrinho. Não temos muito relato, muita coisa, informações acerca dessa irmã, muito menos quem seria esse sobrinho, não temos o nome dele, só sabe que o sobrinho de Paulo foi usado por Deus para ser o famoso passarinho verde, né? Sabe quando se caçar de alguma coisa, e aí, mas como é que você sabe disso? O passarinho verde me contou, isso é uma fonte oculta que eu não vou revelar, não me contou. Então ele foi na fortaleza para avisar Paulo. Paulo estava na fortaleza porque ele corria risco de vida, gente. Vamos entender, essa história é grave aqui. Então eles levaram Paulo no sinédrio para devorar ele, para não despedaçar, isso vai ser muito forte, despedaçar ele. E levam ele para a fortaleza. Chegando lá, ele falou: o preso Paulo, que você pediu que trouxesse sua presença, traz ele aqui porque esse menino aqui, esse imperativo aqui, né, que é sobrinho dele, tem algo a falar para ele. E tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou: o que tens a me comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acordadamente a seu respeito. Tu, porém, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Rapaz, o cara falou pro comandante: amanhã eles vão mandar na tua porta, cedo. Rapaz, vai cedo, cedinho, só queremos que você julgue Paulo perante o sinédrio, só para a gente acurar melhor esse caso dele aí. Ele já sabia que Paulo era inocente há muito tempo, já foi prova, mas enfim. Então, ele fala: mas cuidado, isso é uma articulação maliciosa da parte deles, é malandragem. Eles estão falando que para julgar, na verdade, querem matar Paulo. Então, tem mais de 40 que já estão pactuados entre si, já fizeram um acordo ali para matar o Paulo. Não se deixe persuadir. O que acontece? Então o comandante despediu o rapaz, agradeceu, obrigado, recomendando que a ninguém dissesse ter trazido as informações.
Porque é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa planeja algo com você, ela está um passo à sua frente, né? Você está inocente, ela planejou, então ela está. Agora, a partir do momento que você sabe disso, você passa a estar um passo à frente da pessoa. E a partir do momento que ela não sabe que você sabe, você está 2 passos à frente dela. Só que ela acha que está um na sua frente. Então ele, para usar de estratégia, ele pera, mas não fala para ninguém não. Deixa eles pensarem no certo. Vai ser melhor assim. Porque eles vão achar que estão um passo à frente e estão 2 atrás. Já estamos com tudo arrumado. O que é esse tudo arrumado? Olha só o que eles fazem. Chamando os centuriões, então centuriões são os homens responsáveis por 100 soldados. Então a gente tem pelo menos 2 centuriões, está no plural, pelo menos 2 capitães que tinham 100 soldados a seu dispor, então pelo menos 200 soldados no mínimo, tá? Podia ser bem mais. Ordenou: tende de prontidão desde a 3ª hora da noite, isso é 9 horas da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Então, 470 soldados para escoltar Paulo. Caraca, o negócio era sério. Olha a gravidade que eu estou falando. Aqui a gente vê os 3 tipos de soldados da cavalaria do exército romano. Então, os 3. A gente vê soldados, espada, lanceiros e vê cavaleiros, pessoas que estão ali da front line, né? Tá lá na frente, né? Atacando, midline e backline, né? Então estão atrás e estão no meio. Os cavaleiros, né, estão andando ali, os soldados na frente e a guarda atrás também, ok? Então 470 soldados, a situação era perigosa. O que leva a estipular que poderiam ser 5 centuriões, né? Que daria 500 soldados e por algum motivo faltou 30, por algum motivo. Okay? Preparar também animais para fazer Paulo voltar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Por que eles estão mandando eles para Félix, para Cesareia? Por quê? Ué, acho que ficou claro, né? Que querem matar ele. Sim, mas por que para... Eu estou falando porque estão tirando dele, não. Porque para Cesareia. Lá em Cesareia era mais seguro, porque era a capital da província romana daquela região. Então lá tinha um maior número de soldados romanos. Se porventura acontecesse uma rebelião, ainda mais em Jerusalém, onde a gente tinha o maior número de judeus, e possivelmente zelotes também, o Império Romano não conseguiria vencer a batalha. Estou falando da guerra, falando que uma guerra, obviamente, amassaria, óbvio, mas a batalha não. E aí é ruim, mancha, cria uma dificuldade, porque o ideal é sempre evitar o conflito, sempre. Evitar começar a rebelião, porque depois que começa, o orgulho do ser humano, vocês querem um exemplo prático disso? Não está tendo uma guerra nesse exato momento, em 2 países em guerra, Rússia e Ucrânia. Quem sabe me dizer com precisão há quanto tempo eles estão guerreando? Com precisão. Ninguém sabe. Alguém pode pensar rapidinho na internet pra gente, por favor? Quando começou a guerra lá no Ucrânia, eu tenho a impressão que tem 1 ano. Será que eu estou muito equivocado? Tem meses, né? Não, tem bem mais tempo. Eu creio que desde 2014, né? Só que sim, aumentou a intensidade nos últimos anos, recentemente. Só que isso vem de muito tempo. Quando explodiu assim mesmo, foi quando? Começou em fevereiro de 2022. Nossa! Então, assim, a guerra já começou em 2014, né? Começou antes. Em fevereiro de 2022 esse trem explode, tem 3 anos, cara. 3 anos. Então, o ideal é evitar que comece. O Império Romano era mais forte. Afinal, os judeus estão com medo? Não, porque nós sabemos. Eu não preciso, eu sei que eu ganho, mas eu não preciso entrar nessa guerra. Para quê? Então, para evitar a guerra, a gente vai levar ele para Cesareia, porque lá, além de ter menos judeus, lá temos mais soldados romanos, mas eles não são nem doidos de tentar uma rebelião ou algo nesse sentido. Então, era sábio evitar o conflito. A gente, enquanto cristão, a gente tem que ser pacífico, mansos, evitar o conflito. Paulo, aqui, ele mostra a gente tem 2 exemplos bíblicos, né? A pomba e a víbora, né? Você tem que ser prudente com a serpente, mas simples como a pomba. Paulo aqui, ele mostra os 2. Simples como a pomba, se defendendo tranquilamente, com argumentos. Não, eu sei, meus irmãos, que eu sou inocente. Mas quando precisou, ele foi astuto, né? No bom sentido. Porque prudência, porque algumas pessoas falam, a Bíblia fala que tem que ser uma cobra, não sei o quê. Vamos lá, você precisa ser prudente com a serpente. Não é preciso ser uma serpente, não. É a prudência da serpente.
que é a prudência? A capacidade de se desviar do mal, né? De olhar para a situação e falar, isso aqui que o governador fez é prudência. Rapaz, eu vou evitar esse conflito. Estou vazando fora, vamos tirar Paulo daqui. E outra, não fala para ninguém, para eles acharem que a gente está comendo isso aí que eles falaram. E providencia para mim, João falou, traz soldado para levar Paulo. E traz animais também, de carroça, por quê? Para levar a galera que está comendo Paulo. Não era só Paulo não, gente. A escolta era muita gente. Para ter uma caravana, entende? Podia ter ali umas 10 pessoas fácil com Paulo, ou até mais. Então, vamos providenciar tudo, mas vamos levar eles em segurança. E vamos evitar por tudo esse conflito. E ele escreve uma carta. O que tem nessa carta, então? Vamos ter cliffhanger, né? Você para a leitura num pedaço e já fica curioso. Agora deve ser o quê? Eu gosto muito do cliffhanger do versículo. Tem um que fala assim: e Paulo subiu na multidão dizendo, e aí acaba. Foi um capítulo para trás aí, enfim. Cadê? Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevivido com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar do motivo que o acusava, fui no descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a ele dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Gostei disso que não consta dos manuscritos, né? Padrão. Enfim. Então ele fala, é um resumão. O cara resumiu bem aqui, o objetivo. Ou ainda Lucas resume a carta dele, né? Tem essa possibilidade. Penso eu que ele foi bem fiel, colocou o que estava realmente na carta. A carta não é uma carta boa. Penso eu, não sei. Ou pelo menos ele resumiu os detalhes. Paulo foi acusado e eu queria entender se procedia, né? Porque uma galera acusa uma pessoa, você começa a suspeitar essa pessoa. Eu coloquei diante do sinédrio deles, isso é o Supremo Tribunal deles, isso é dos judeus. E lá, eles não conseguiram acusar de coisa nenhuma. E eu vi que a acusação envolvia algo da lei deles, é coisa deles lá. Tipo, questão de doutrina, questão de não. Então, eles não fizeram nada contra o Império, porque eles alegavam isso, né? Alegavam isso. Então, nada que seja passivo de pena de morte, ou até mesmo de prisão. Isso é. Cláudio, o governador Cláudio aqui, ele acabou de falar, Paulo é inocente. Ele tinha nem estar preso. Aí eu pergunto para vocês, por que Paulo estava preso? Se ele era inocente, Cláudio isso. Inclusive ele já manda para Félix a sentença todinha e fala, o cara está chegando aí inocente, assim, assado, eu quero matar ele, tal, para ele chegar informado. Temos que informar uns aos outros, né? Eles são do mesmo lado da moeda, vamos informar uns aos outros. Por que Paulo estava preso? Primeiramente, é provisão de Deus na vida de Paulo. Proteger o apóstolo Paulo. Deus utiliza um inimigo para proteger de um outro inimigo que se levantou contra ele. Usa o Império Romano para proteger ele dos judeus. E inimigos esses, que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos, olha, os Romanos, capítulo 1, ele fala, orem pelos seus inimigos, né? Não te deixem vencer pelo mal, vence o mal com o bem, paranoia com o bem. Paulo colheu muito mal. Paulo tem muita propriedade para falar isso. Paulo ele tinha interesse de pregar para seus inimigos, só que ele vai converter boa parte ali da parte romana e esses governadores estão sempre perto dele. Inclusive os próprios judeus, que os que iam matar Paulo, os primeiros para pregar quando eles chegavam aos viagens missionários na cidade. Eles iam pregar primeiramente pelos judeus. Então nunca deixe de amar os seus inimigos. Orem para aqueles que os perseguem. Para vocês serem bobos, ficar cheirando, né, as pessoas que perto dele para cachorro. Não é isso não, gente. É questão do amor, não tem esse ódio no coração. Paulo não desejava a morte do cinema. Paulo desejava a conversão. Você nunca na sua vida pode desejar mais o mal de alguém do que a conversão. Pode desejar o mal, pode ser uma, mas sempre deseja a conversão. Eu quero que se lasque, eu quero que morra. Não, deseja a conversão. Deseja a conversão. Não vou entrar nesse debate que é a cena de pena de morte, não. Mas a gente vê o ódio com os bandidos e é compreensível. O cara matou uma porrada de pessoas. Será vida? Psicopata, atuação de divino. O ódio é comum. Mas o que a gente tem que ter é o princípio do desejo de uma conversão. Ainda que a gente sempre fique atrás, duvidando, esperando ele mostrar frutos que ele realmente é convertido.
Mas a conversão sempre tem que ser, o desejo de conversão sempre tem que vir antes. O desejo que a pessoa se dê mal, seja presa e realmente seja punida por o que ela merece, ok? Paulo então é encaminhado para lá. Então Paulo é inocente, sendo protegido pela parte romana. Outra coisa também, outro motivo, esse motivo divino, motivo humano, né? Porque Deus ele age por meios sobrenaturais e também por meios naturais. O problema é que a gente defende que Deus tem como fazer para isso. Mas é normal. Muito obrigado. O problema é que a gente só quer ver o agir sobrenatural de Deus, né? Esperando, Senhor, eu quero, se cair um raio do céu, eu sei, que é a sua vontade, eu deixo esse emprego e vou para outro. Não, aí você cair aquela flor, se cair 3 folhas dessa árvore aqui em menos de 5 minutos, ela é a mulher dos meus sonhos, é com ele que eu vou casar mesmo. Você você vai colocar a decisão de um casamento, de tomar um de vida, de emprego, na mão da natureza. Não é assim. Muitas vezes o agir de Deus veio por meios naturais. Deus poderia livrar Paulo, como fez um terremoto, com o próprio Paulo e Silas, poderia. Um anjo, poderia demais. Poderia teleportar ele, como fez com Filipe, Atos 8, poderia. Mas qual foi o meio que Deus escolheu para libertar Paulo? Guardas, polícia, guardas, meus humanos. Simples. E aí, ele queria manter Paulo preso, por quê? Mesmo que ele é inocente, ele temia a reação dos judeus. Porque o cara está governando ali, né, sendo governador em Jerusalém, onde tem um grande índice de judeus. Então ele quer, o político, ele sempre quer ter o povo lá dele, todos, sem exceção. Ele é populista, ele quer ter o povo lá dele. Não importa, só quer ter, pelo menos uma parte da massa. A gente vive hoje uma era onde tem 2 espectros bem definidos e que ou se agrada um, agrada o outro, e às vezes tem gente que não agrada os 2 lados, mas um lado sempre defendendo, né? Incrível isso, mas enfim, foca na parte política. Então, Deus usa provisões humanas, até mesmo o fato dele temer os judeus, né? Ele fala, vou manter Paulo preso aqui, para proteger o apóstolo Paulo. Então, provavelmente Paulo poderia até morrer, se Paulo sai dali. Poderia morrer. Então ele fica preso e Paulo se importa com isso, porque ele sabe que importava sofrer pelo Evangelho. 31 a 35. Vamos direito alternado? Alguém começa a ler o 31 aí pra gente, por favor. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite conduziram até Antípatro. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria por irem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. E o presidente, Medacado, perguntou do que a província era, e sabendo que era de Cilícia. Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Ok, então os soldados levam Paulo, tranquilo, né? Chegou lá e a cavalaria acompanhou ele. A cidade era cerca de 60 km de distância. A cavalaria acompanhou ele só até os primeiros 40 km. O Império Romano não usa de forças necessárias. A partir do momento que o perigo eminente da morte de Paulo e seus companheiros tinha passado, eles falam, beleza, daqui para frente vocês podem seguir sozinhos. Então provavelmente o perigo estava, sei lá, uns 10 km ou 20 talvez bastariam, mas tem algum gordurino para queimar, né? É o gordurino da picanha. Então vou dar uma queimar para prevenir. Mas agora aqui, ó, não tem perigo mais não. Os caras para você estar lá mostrando, chupando dele, na esperança tá lá, ele saiu caladinho. Então, ó, vai lá, podem ir, volta, sem usar recursos desnecessários. Chegando lá, em Cesareia, está tirando esse nome em homenagem sim a Tibério César, né? Imperador. Eu achei interessante a Bíblia da Isadora traduzir o governador como presidente. É mais fácil entender, né? Porque ele exercia uma função assim, né? Na cidade. Vai chamar. Qual é a sua versão? A 7, né? A 7. Boa. E o governador da província, ele estava lá no pretório de Herodes. Aí você faz. O pretório, o que era o pretório? Era a casa do governador mesmo, né? O regente da província. Herodes o Grande tinha construído.
A gente teve vários Herodes já da história, Herodes o Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipa, né? Então, enfim, sobrinho de um era sobrinho, outro era neto, um era o Herodes que perseguiu mesmo, Jesus. E aí que ele estava lá na casa, e eles chegam e entregam, então, a carta para ele. E aí a gente vai saber o que acontece, né, no próximo capítulo, e você vai ver um padrão a partir de agora. Em alguns capítulos vai se repetir isso. Paulo vai lá e dá o testemunho. Só a critério de antecipação, né, o tempo dessa lição eu sabia que ia ser mais curto. Até cogitei fazer o capítulo 24 junto também, mas eu não gosto de correr, vocês sabem. Eu gosto de expressar o texto bíblico. Nem sei só um capítulo por semana, mas bem trabalhadinho. Eu prefiro assim, só quando dá para pegar realmente muitos capítulos de uma vez. Números, por exemplo. Enfim, Paulo fica 2 anos preso com Félix. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E Félix, você vai ver mais pra frente, depois, né, leio em casa, às 24 semanas que vem, Félix mantinha Paulo preso e Félix esperava algum tipo de money, cascalho, din-din. Por quê? Paulo levou uma grande oferta para Jerusalém. O povo sabendo disso. Quando fala de dinheiro, o povo já fica assim. E aí Paulo estava preso, inocentemente, e Félix mandava chamar Paulo toda hora, na esperança de que Paulo fosse oferecer um suborno para ele. Esse cara tem dinheiro. Então, vamos lá, vai esperando. Só que Paulo não dava ouro nem prata para ele, né? Dava palavra, dava melhor que isso. Pregava para ele. Isso foi a Bíblia, para Félix. Pregava para Félix. E aí Félix até tem um momento que ele fala assim: olha, duras são essas palavras, eu discuto. Ou, melhor dizendo, no versículo ele fala assim: meu amigo, tá bom, chega, quando eu quiser te ouvir, quando convém para mim, eu mando te chamar. Aí você vem e prega para mim. Então, a verdade machuca às vezes, o cara não quer ouvir, mas a gente vê que o estilo de Paulo é confrontativo. Nós, enquanto cristãos, temos que ser confrontados com o pecado. Até quem não é cristão também, para pessoas se converterem. A gente tem esse erro de pregar o evangelho por pregar, falar, Jesus morreu por você, vem, tá massa, mas não, você tem que entender o seguinte, cara, tu vai pro inferno. Meu Deus, não faz essas pessoas assim, você vai pro inferno. E eu também, eu iria, né? Eu só não vou pro inferno porque alguém morreu por mim. Eu aceitei o sacrifício de Cristo. E quero que você aceite também. É uma escolha sua. Deus toca o seu coração, a escolha final é sempre sua. Então, todos nós estamos caindo em paraquedas. E Codemos traz essa analogia muito boa, citando alguém que eu não me lembro quem, perdão. Então, no livro de Gálatas, Líderes em Cristo. E aí, ele fala que é a mesma coisa se chegar em alguém que está andando de carro e entregar um paraquedas. É isso, quando você só prega, a salvação para pregar, é isso. Tá, seu paraquedas está aqui. Você fala de avião, fala, você vai entregar paraquedas. Faz sentido, não, porque o avião é mais seguro que carro. Então, primeiro você tem que falar, cara, esse avião vai cair. Não pode, eu preciso entrar nesse avião, vou lá nesse avião de todo jeito, eu preciso andar nele, eu vou estar nele. Não tem como não entrar no avião, ele vai cair. E todo mundo lá vai morrer. Mas eu tenho um paraquedas aqui. Então, primeiro você apresenta a necessidade que a pessoa tem, depois vem a solução para o problema. Então, que o Senhor nos abençoe, a gente aplique essa palavra na nossa dúvida. Às vezes ela fez assim, a gente tinha dúvida. A gente vai dar para perguntar. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra nos nossos corações, que a gente possa extrair as lições aprendidas aqui hoje. Cuidado para não ficar defendendo suas pausas teológicas e distorcendo o texto bíblico. Seja sábio, lute pela sua vida, seja sábio para fugir de problema, para fugir de situação, evite o conflito, evite desgaste e, acima de tudo, que assim como lá no começo da lição, que você possa, assim como Paulo, ter uma mente tranquila, uma consciência tranquila diante de Deus, que o que está acontecendo com você diz mais sobre as pessoas que fizeram com você do que de você, porque você sabe, no tocante do seu interior, que você não desagradou a Deus. Não importa se agradou os homens, o que importa é que você não desagradou a Deus. Amém?